Fala pessoal, bem-vindo a mais um Oliveira e Dias Podcast. Bom dia, pessoal. Quero agradecer a todo mundo que tem acompanhado a gente. Convidar todo mundo a acompanhar nossas redes sociais, né? A gente está no Spotify, YouTube, Instagram. A gente está com alguns cortes lá no Instagram. O pessoal ama um corte. O conteúdo da vez agora é conteúdo rápido, né? E de início a gente quer agradecer muito a presença aqui do Joel, que está aqui com a gente hoje, que vai compartilhar com todo mundo hoje um pouco da sua história, né? Que eu imagino que se for contar tudo, vai a alguns dias de podcast. Que é uma história, e que história. E a gente vai estar aprendendo Tem aqui. muita história para contar. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com a gente, compartilhando. Né? Eu que agradeço pela oportunidade, né, da gente estar aqui para testemunhar e contar tudo que Deus tem feito na nossa vida. Estamos aqui para glorificar o nome do Senhor nesta tarde. Amém? Amém. Joel, a gente vai começar, né? Querendo saber como é que foi sua infância, se você veio de uma família mais humilde, se já chegou a sentir falta das coisas, se passou necessidade. Conta aí pra nós as suas origens, ou se veio, né, de uma família mais nobre também, pra quem não sabe, né? Não, foi uma família bem humilde, né? Eu nasci aqui em Umas, e nessa cidade abençoada, e a gente morava na fazenda. Meu pai trabalhou a vida inteira em fazenda. E eu lembro que tudo era difícil na nossa vida. Mas a gente trabalhou muito, né? Para superar todas as dificuldades que a gente enfrentou. Eu lembro que meu pai, Samuel Iago, meu pai, ele trabalhava na fazenda e era muito disputado. Naquela época tinha um negócio de trocar dia de serviço, né? Você tinha uma lavoura, você plantava ali arroz, feijão, e as fazendas vizinhas trocavam dia de serviço. Uhum. E o meu pai, guerreiro, minha mãe, meu pai era muito disputado para trocar dia de serviço. Meu pai trabalhava demais. Meu pai me ensinou isso muito cedo, a trabalhar acima da média. Então, assim, a gente passamos muitas dificuldades, mas meu pai nunca deixou faltar nada. Eu lembro, assim, que quando a gente estava morando na Itoraí, teve uma passagem, assim, que chegou a não ter café da manhã. Eu lembro que meu avô ia em casa e eu dava umas birras cedo, querendo tomar café da manhã, né? Coisa de criança. E eu lembro que meu pai falava, isso a minha mãe contando também, né? Que o meu pai falava assim para minha mãe, não comenta com ninguém não, que a gente está sem condições de dar o café da manhã para os meninos. Não comenta com ninguém não. Se o seu pai vir aqui e ele vê o Joel chorando, não conta qual que é o motivo não, que ele vai querer ajudar e eu não vou aceitar isso. Meu pai é muito sistemático, né? Então, assim, a gente passou, sim, momentos difíceis, né? Que não tinha condições de tomar um café da manhã. Mas tudo aquilo ali foi para nos fazer crescer e nos forjar para a gente desenvolver no requisito de buscar melhoria. Porque sem passar dificuldade na vida, a gente não desenvolve força. Força espiritual, força física, para poder vencer. E com 10 anos de idade, meu pai já me ensinava. Eu lembro que eu levava marmita na roça. E meu pai sempre almoçava com 20 minutos, meia hora. Meu pai era muito firme. Até hoje tem mais de 70 anos, meu pai e minha mãe são guerreiros, louvo a Deus demais pela vida deles, pela criação que me deu, e até hoje meu pai trabalha, tem mais de 70 anos de idade, está trabalhando até hoje, nunca parou um dia, são guerreiros.
E eu lembro que eu levava marmita 10 para 11 anos de idade. E meu pai almoçava, Samuel, Iago, e 20 minutos depois ele estava trabalhando. Meu pai não parava. Ele nunca parou, né? Uhum. Então, assim, eu aprendi com 10 para 11 anos de idade trabalhar, capinar. E eu lembro que aqui próximo, aqui, na fazenda aqui da Virgínia, lá tinha um pomar. E eu com 10, 11 anos, a gente recolhia tumarino no pasto e limão e trazia para a feira. Então eu comecei a vender, né? Com 11 anos de idade. 11 anos. E a gente trabalhou assim um período na fazenda. Quando eu estava para completar 12 anos, a gente mudou para Inhumas de volta. E quando eu cheguei em Inhumas, eu vendia para o colé. E com 12 para 13 anos, naquela época eu podia trabalhar, né? Hoje está mais difícil. Hoje não pode e alguns não querem. E há mais de 30 anos atrás, né, estamos falando. E eu comecei a entregar leite de bicicleta na rua. Meu pai era leiteiro, né? É um dos leiteiros mais antigos, só o pastor Realino, para ser mais antigo que meu pai em Umas, né? Foi. Então, ele passou uma clientela, alguns clientes para mim, e eu entregava leite de bicicleta na rua. Imagina a dificuldade, carregar um latão de leite numa bicicleta Monarch. De vez em quando eu tombava esse latão na rua. Mas não derramava não dava tempo não. Era difícil. E eu comecei a negociar. De vez em quando eu chegava em casa sem a bicicleta. Tomava uma surra de vez em quando. Negociava a bicicleta? Eu já negociava minigame, bicicleta. E com 14 anos de idade, eu comprei uma mobilete, uma Calóizinha. 14 anos. Eu negociando e entregando leite. Ela vivia mais na oficina do que lá em casa. Mas era uma conquista muito grande. Há mais de 30 anos atrás, uma mobilete, Calói. Ei, mas deu trabalho para mim essa mobilete. E eu tinha um sonho de ter uma moto. E eu compartilhei esse sonho com a minha mãe. Minha mãe fazia salgado, eu ajudava ela a entregar nos bar. E eu compartilhei esse sonho para minha mãe, que eu queria muito comprar uma moto. Ela falou assim, vende essa mobilete, que só te dá despesa, e vamos pagar um consórcio, que eu vou te ajudar a pagar esse consórcio. E aí você vai comprar a sua moto, só que você vai ter que parar de sair, né? Você vai ter que parar de gastar. O seu dinheiro dessas entregas de leite na rua vai ter que ficar para pagar esse consórcio. Você quer comprar a sua moto, eu vou te ajudar. E aí eu fiquei 2 anos. Tudo na vida tem um preço. Tudo na vida. Nada é de graça. A gente tem que pagar o preço. E aquilo que não é pago, não tem seu valor. Verdade. Né? Tudo que vem de graça, se vai. E aí eu lembro com meus amigos, naquela época adolescente, para sair era normal, né? Que idade que o senhor tinha? Eu tinha 14 anos de idade, para 15. E aí eu fiquei 2 anos, eu lembro que eu tinha vontade de sair final de semana, mas eu não tinha condição financeira. Porque eu estava focado, pagando o preço para conquistar a minha moto. E assim eu fiquei 2 anos. E a gente estava no consórcio, o consórcio era de 3 anos, e eu fui no dia do sorteio, e a minha numeração era o 7. E eu fui abençoado ali de sortear e tirar minha pedra no sorteio. E comprei minha moto. Comprei minha moto com 16 anos de idade. Era uma conquista muito grande. Há aproximadamente 31 anos atrás, 29 anos atrás. Muitas das vezes nem pessoa mais velha tinha essa proeza de conseguir, então, nessa época que você está falando, no caso. Nenhum Quando era amigo. um adolescente.
E isso mesmo, nenhum amigo meu tinha uma moto na época. E esse desejo também de querer crescer, querer as coisas também faz parte. Às vezes as pessoas faltam isso também. Você acha que a necessidade que você passou no começo foi combustível para você ter essa gana de vencer na vida? De querer conquistar as coisas? Você acha que foi essa falta no começo da sua infância, dessa vontade de possuir as coisas assim, que fez você te dar mais combustível para isso? Com certeza. Pode ter certeza. Tanto é que no decorrer da minha história, eu vou contar para vocês um propósito que eu fiz com Deus, que envolvia isso aí. Crescer para poder abençoar. Então, assim, a gente sempre trabalhou muito. E eu lembro que com 16 anos de idade, eu já estava serventeando. A gente construiu uma casa ali no Panorama Park, acima da pecuária, e eu serventeava para 2 pedreiros. Na época não tinha bitorneira, não tinha maquinário, né? Era tudo na enxada. Então, assim, a gente foi forjado. E eu trabalhei mais ou menos 1 ano. E com 17 anos de idade eu tive uma grande oportunidade na minha vida. O Claubi era o gerente da padaria do Big Box. E como gerente me deu uma oportunidade de trabalhar de motorista. Eu tinha 17 anos para completar 18 anos. Nessa época eu podia tirar a habilitação direto para caminhão, né? Uhum. E eu ajudava a fazer umas quitandas na padaria do Big Box, ali na Vila Jandira. O Toninho era o meu patrão. E eu tive uma grande oportunidade. E também tive uma grande tristeza, né, nesse período. Eu recebi essa oportunidade, abracei, e eu fazia as entregas, né, numa Belina. A gente fazia as entregas em todos os supermercados da rede, né, do Big Box. E a gente ajudava a fazer também as quitandas. Então a gente levantava muito cedo para chegar ali na padaria. E um certo dia eu fiz uma entrega de uma bandeja de pão de queijo. Mas tudo a gente entende hoje que tudo pela permissão de Deus, né? Eu cometi um erro de não assinar o vale dessa bandeja de pão de queijo. E na época eu fui demitido. E assim, um jovem com 18 anos, motorista, né? Confeiteiro, eu estava desenvolvendo e aprendendo a ser confeiteiro também. Eu ajudava a fazer as quitandas, né? Tinha um bolo tricolor, né? Que eu acho que quando eu saí de lá, eu que ensinei. Acho que é Roseni fazer esse bolo, né? Bolo tricolor? Por isso que você é São Paulino? Também. Eu gostava desse bolo, porque a minha paixão é o São Paulo, né? Então, esse bolo era preferência minha nas quitandas. E aí eu perdi esse serviço na época. E eu fui trabalhar na fazenda do Ataíde, aqui no quilômetro 60, serventear de novo. E de vez em quando atolavam umas vacas na fazenda lá no brejo, a gente tinha que arrancar essas vacas. Não foi fácil, porque eu era motorista e aí voltei a ser servente. E nesse período aí, eu tinha uma visão de ir pro frigorífico, né? O Taíde era dono do frigorífico, a Taíde Mendanha. E eu conversei com o encarregado. E quando a gente finalizou o serviço ali, aproximadamente 6 meses, eu entrei no frigorífico. E aprendi a ser faqueiro, magarrefe. Aprendi a profissão de magarrefe. E tinha o Nicanor, que era o encarregado na época, morava na minha rua, né? E a gente ia junto. E eu sempre trabalhava fora do expediente. Terminava o abate, a gente lavava, eu pegava... Eles terceirizavam a limpeza do abate. Então, eu trabalhava como magarrefe e fazendo a limpeza do abate. E eu comprava carne no frigorífico e vendia na rua.
Toda a minha vida eu estava envolvido com vendas. E sempre entregou mais do que... Mais do que foi pedido. Sempre. Sempre. Não tem outro caminho para você alcançar a sua meta, o seu objetivo. Você tem que entregar acima. Você tem que entregar mais do que você foi contratado, do que você está sendo pago para fazer, né? E eu chegava de lá, muitas das vezes, aqui na praça, aqui, ó, tinha um fliperama aqui, e a gente chegava do abate 3 horas, 4 horas, e sobrava tempo. Eu parava minha moto aqui, a moto que a minha mãe me ajudou a comprar, eu parava aqui, e eu ia naquele ponto ali de ônibus e falava assim, mototáxi aí, era R$1 a corrida, né? E as pessoas, vai, aqui tem eu. E eu fazia algumas corridas, né? Eu fazia umas 3, 4, 5 corridas por dia aqui na praça. E quando é fé, eu fiquei sabendo que o Cido do mototáxi tinha abrido uma central, né? Do lado do pelotão. Que estava tendo uma equipe, o Fábio tinha tentado antes, né? E atualmente era o Cido do mototáxi. E eu fiquei sabendo que ele estava com essa central de mototáxi. E eu tinha muita vontade de ser um mototáxi. E eu procurei eles. E ele me deu a oportunidade de trabalhar na equipe. Eu fui pedir conta no frigorífico para trabalhar de mototáxi. Mas o meu sonho era ir embora para Irlanda. Na época que eu entrei no frigorífico, muitos brasileiros, daqui de Umas, muitas pessoas estavam indo para Irlanda trabalhar. Então, assim, quando eu saí do frigorífico, eu queria ir para Irlanda. Mas eu tinha um sonho de abrir uma central de mototáxi. Isso foi em que ano? Isso foi em 2000. Em 2000. 2000. Inclusive, em 2000, o atual prefeito de Umas, o Zé Sado, era candidato a prefeito. E quando eu estava na equipe do Cido do mototáxi, eu era o mototáxi que mais rodava. Tinha dia que eu ia em Goiânia 2, 3 vezes. Eu fui o motoqueiro da equipe do Cido do mototáxi que mais rodava. Eu trabalhava até 11 horas da noite. Eu entrava no fim de tarde ali, distribuindo cartão e fazendo corrida fora do expediente. Sempre entregando mais. Sempre mais. Trabalhando acima da média. Pagando o preço. É o que o senhor falou Porque no eu início, tinha uma né? meta. Os atendimentos, final de semana, feriado, noite, sempre... E o Zé Sado, a gente apoiou o Zé Sado em 2000. E o Zé Sado, como homem de palavra, a gente sempre fala, né? Ele prometeu legalizar o mototáxi em Umas, se fosse eleito. E graças a Deus ele foi eleito e legalizou o mototáxi. E aí eu abri uma central aqui na Praça Mototáxi, essa central aqui. Tem uma equipe ali que trabalhou comigo, né? Temos o Reginaldo lá da igreja. E eu abri a central de mototáxi. E eu trabalhava muito, Samuel, Iago. Trabalhava muito, mas muito mesmo, até hoje. Mas eu não via na época resultado. E assim, nesse intervalo aí, eu fui um jovem assim que experimentou de tudo no mundo, né? A gente experimentou de tudo. E assim, foi muita tristeza para minha mãe na época. E eu lembro assim, como se fosse hoje, eu chegava em casa muito tarde da noite. E eu lembro que a minha mãe estava orando, pedindo a Deus para me tirar daquela situação. A minha mãe, ela intercedia orando a Deus para mudar a minha história. E de vez em quando, alguém me entregava um bilhete da parte de Deus. Sempre um versículo citando uma promessa. Citando uma promessa de libertação, uma promessa de prosperidade e, acima de tudo, uma promessa de paz. E assim, como eu já tinha experimentado de tudo no mundo, de tudo mesmo, nada me saciava.
nada conseguia me dar a paz que eu procurava. E em 2001, eu tomei a maior decisão da minha vida, dia 2 de fevereiro de 2001. Eu decidi aceitar Jesus na minha vida. Como eu já tinha experimentado de tudo, Samuel, eu falei assim, eu vou experimentar Jesus. Muitas pessoas já me falou que ele transforma a vida das pessoas, que ele muda a história, que ele liberta, que ele traz paz. Eu vou experimentar. Como eu experimentei tanta coisa na minha vida, eu vou experimentar. E eu lembro que eu estava com o dedo torado e, assim, eu tinha me envolvido em muitos acidentes. Acidente de moto, acidente de carro. E eu só levava tristeza para minha família nessa época. E eu fui para a igreja. E o pastor Vilmar, naquele dia, Deus usou ele de uma forma tremenda. Usou ele com um dom de revelação. Usou ele para revelar tudo que eu estava passando no mundo. Mas eu lembro que Deus falou assim que ia mudar a minha história. Que eu precisava aceitar ele. E teve alguém que foi contigo, instrumento de Deus nesse processo? Como que o senhor encontrou lá a igreja que o senhor foi? A minha tia, a tia Adelaide, eu sofri um acidente de moto na porta da casa dela, eu e o Navarro, um amigo meu, e ele quebrou a perna em 3 lugares e eu machuquei demais. A moto destruiu na porta da casa dela. E isso marcou que ela contou um dia que eu estava testemunhando na rádio, junto com o pastor Vilmar. Ela ligou lá, muito emocionada, relatando que quando ela presenciou aquele acidente na porta da casa dela, ela me adotou em oração. Forte, né? Deus. Ela passou a orar por mim. E tinha minha mãe orando. E assim, ela intercedeu pela salvação minha. Vendo a situação que a gente estava. A oração dela mudou a sua vida. A oração move, né? A oração transforma vidas, né? A gente hoje prega, a oração transforma vidas. E aí, quando eu fui na igreja, eu fui sozinho. Eu fui sozinho. E quando eu cheguei na igreja, tinha a irmã Vicência, né, que era a líder de jovens. Ela me recebeu. E eu lembro que a única roupa que eu tinha social, eu usei. Eu não tinha roupa social. E eu coloquei a única camisa que eu tinha. Eu fiquei parecendo um crente, né, um cristão, com aquela roupa. E eu cheguei na porta da igreja assim, será que esse povo vai me aceitar? Como que vai ser? E eu precisava buscar, porque eu já tinha sido tocado por Deus, através das mensagens, através das orações. E aí a irmã Vicência me recebeu na igreja e falou assim, seja bem-vindo, você já é evangélico? E ela me deixou assim muita vontade, né? Falei assim, não sou, eu vim para visitar, para conhecer. Você conhece alguém? Eu falei assim, conheço, eu conheço o Fabrício e o Marcelo. Eles estudavam comigo, né? Nossa, é meus filhos. Aí o Marcelo sentou comigo, né? E ali eu aceitei Jesus. E a libertação foi muito grande, foi muito rápida, né? Até hoje a gente renuncia. A gente tem que renunciar todos os dias, né? Sim. Renunciar ao pecado, renunciar ao mundo, lutar para poder vencer. Mas ali foi uma libertação muito grande. E aí tudo que estava travado na minha vida, a ausência de coragem, a falta de fé, a força necessária, chegou, Samuel.
E eu passei a crer e sentir a presença de Deus para mim poder lutar. E aí, passou mais ou menos 3 meses. Antes disso, teve 2 jovens que foi na porta da minha casa saber, né, o que tinha acontecido comigo. E eu levei eles para a igreja. Eles aceitou Jesus e batizou junto comigo. Foi o Wesley do Ovo, né? Tava falando com ele agorinha. Wesley. Até combinei um boliche com ele amanhã pra gente ir em Goiânia jogar. É o esporte que eu mais gosto, né? A gente tá há muitos anos praticando. Se for lá, ver seu nome em tudo quanto é lugar. A gente tá liderando aí. Umas tá liderando o boliche aí. Eu acho que aqui no estado de Goiás, né? Há 15 anos. A gente tá com o recorde absoluto há 15 anos, né? Já gastei muito dinheiro treinando. E aí o Wesley batizou junto comigo. E o Ilha, o Alexandre, irmão do Ilha, batizou junto comigo. E a gente tinha um sonho de ir para a Irlanda e veio um pregador do estado de São Paulo. Nunca tinha visto na vida. E a gente estava orando, buscando a Deus, fazendo campanha de oração para ir para a Irlanda. Porque nem todos conseguiam ir. E aí, esse pregador ministrando na igreja, a gente já tinha tirado o passaporte, faltava ser chamado. E aí Deus usou esse homem de Deus para falar da seguinte forma, que Deus estava carimbando 2 passaportes, que a gente ia ser chamado nas próximas semanas, que Deus ia estar presente para nos abençoar naquele lugar. E era tudo que eu precisava ouvir. Resposta de oração. E aí, o Alexandre comemorou demais. A gente chegou a pular na igreja nesse dia. Era um sonho. E já tinha legalizado o mototáxi. E passou mais ou menos 40 dias, chamou o Alexandre. E nada de me chamar. Quando deu 2 meses, no sábado, de manhã, a Maraísa, a intérprete, me ligou falando que tinha surgido uma vaga, que um brasileiro tinha desistido de ir. E a oportunidade era minha, mas o voo estava marcado para o domingo. Que dia amanhã. Que dia que ela ligou? Ela ligou no sábado de manhã, no outro dia. marcando o voo para o domingo, no outro dia. 24 horas eu tinha de prazo. Mas como Deus tinha falado que ia nos levar, eu aceitei na hora. E no outro dia eu peguei o avião e fui. Deixei meu irmão no mototáxi. E aquele sonho que a minha mãe tinha sonhado comigo, interessante, né? Eu passei a sonhar com meu irmão, Jovair. O sonho do meu irmão era comprar um caminhão. Era o sonho dele. É caminhoneiro até hoje. E eu lembro assim que eu falei assim, Jovair, eu vou deixar esse mototáxi na sua mão para você administrar como se fosse seu. E eu não tenho data para voltar, mas eu vou. Primeira coisa que eu vou fazer, quando eu descer naquele aeroporto, vai ser realizar o seu sonho. Antes eu tinha sonhado em ter uma moto, minha mãe me ajudou, e ali eu sonhei com meu irmão, a conquista dele de ter um caminhão, né? E quando eu cheguei da Irlanda, eu abracei meu irmão no aeroporto e falei assim, agora você vai ter seu caminhão. Benção. Agora. E eu cheguei, falei assim, eu vou ficar lá na Irlanda, lá, a gente trabalhava muito. A gente trabalhava ali, graças a Deus, eu caí num frigorífico ali em Roscommon, que a carga horária era muito grande.
Porque lá você ganha por hora. Lá a gente trabalhava de 10 a 12 horas por dia. E eu que lavava, passava, cozinhava e dormia 4, 5 horas por noite. Eu chegava em casa tarde, eu tinha que fazer a janta para dormir. Não conseguia dormir imediato, né? E eu lembro que eu dormia, no muito 6 horas. Mas o normal era 4, 5 horas. E a gente trabalhava no frigorífico, na Quepac, de segunda a sexta. E no sábado, quando eu tinha oportunidade, trabalhava em restaurante. No domingo, quando tinha, eu ia para a roça arrancar batata. E assim, tinha semana que a gente virava a semana inteira trabalhando, porque a gente estava ali nesse propósito. E a gente teve a oportunidade de servir a Deus na época, né? Tinha o irmão Edicínio, que fundou a igreja aqui em Umas. Descansa em Deus já. Ministério da Irlanda, né? Isso. Que é o Eduardo hoje, o pastor. Aqui mais eu. E Deus usou ele na época lá, a gente levantou culto nos lares, né? E a gente teve uma oportunidade de servir a Deus naquele lugar. E quando eu voltei, a gente comprou o caminhão. E aí eu pensava em ficar 30 dias descansando. Não consegui ficar uma semana. Porque eu peguei um ritmo muito acelerado. Lá na Irlanda era meia hora de almoço. Na verdade era 45 minutos, mas a gente gastava quase 10 para trocar de roupa, né? Pra gente ir no vestiário, pra gente poder almoçar. Então, assim, o ritmo era muito acelerado. A gente chegava a matar 5.000 carneiros por dia. Mais de 500 carneiros por hora. Eu caí nessa área do carneiro. Era a área mais pesada, porém a que mais produzia carga horária, né? E a gente ganhava por hora. Então, assim, Deus cuidou. E eu fui muito abençoado naquele lugar. E quando eu voltei, antes de voltar, o meu encarregado foi despedir, né? A gente estava na sala. Os final de semana também você trabalhava lá, né? Trabalhava. Trabalhava em restaurante, na roça arrancando batata, né? No frigorífico era de segunda a sexta. Mas a gente tinha a oportunidade de trabalhar fora. Muitos brasileiros não. Queria se divertir, gastar o que estava conquistando. Mas eu consegui reunir e economizar centavo por centavo, porque eu estava sofrendo muito longe da minha família. Eu tinha 21 anos de idade, né? Muito novo. Então, assim... Quanto tempo o senhor ficou lá, né? 1 ano. 1 ano. Mas quando deu 10 meses, eu queria vir embora. A intérprete, a Maraísa, que não deixou. Qual que é o poder da decisão que o senhor vê nisso? Porque esse processo vai viajar amanhã. Tem que ter decisão, né? E às vezes a gente vê também nos homens, nas pessoas de maneira geral, às vezes as pessoas não têm esse poder de decidir as coisas mesmo, né? Fica sempre aquele... A presença de Deus na vida do ser humano te dá o norte, te dá a visão que tem que aproveitar a oportunidade. Porque, na verdade, a oportunidade vem para todos. Todos nós temos oportunidades. Não depende somente de um curso superior para você alcançar prosperidade financeira. É importante, sim, mas você precisa ter coragem para aproveitar a oportunidade, porque ela vem. Só que muitos não querem pagar o preço, né? E o preço, qual era o preço para mim tomar essa decisão? Era trabalhar acima da média. Que a gente sabia que ia enfrentar muito trabalho, né? Mas eu tinha sido preparado lá atrás, com 10, 11 anos de idade, através do meu pai. Talvez meu pai ache que não somou na minha vida, mas eu devo tudo ao meu pai e minha mãe. O senhor tinha uma boa relação com seu pai? Como que era? Sim, a relação muito boa. Melhorou depois que eu fui para a igreja, né? Porque meu pai nunca foi de conversar muito, né? Sistemático. Muito sistemático, muito sério. Muito direito também. Muito direito. Meu pai nunca comprou um pão fiado na padaria, né?
Então, assim, muito certo. Então, assim, o caráter a gente desenvolve aí 70% do caráter é dos 5 até 10 anos de idade. Eu tive o privilégio de desenvolver muito com meu pai e com a minha mãe. De aprender muito, né? Com eles. Porque a gente que saiu assim do zero, Samuel, Iago, é uma das peças-chave para você crescer, prosperar na vida financeira, é ter a confiança das pessoas. É ser honesto. Sim. É você honrar com seus compromissos. Então isso aí eu aprendi muito cedo. E a gente, quando honra os compromissos que tem, a gente prospera porque as pessoas passam a acreditar em você, confiar em você, Sim. né? E um dos instrumentos mais grandes que tem na vida do empreendedor chama-se capital de giro, né? E você consegue, com a confiança das pessoas, trabalhar, desenvolvendo, financeiramente falando, ter um empréstimo, né? Não somente no banco, mas confiança das pessoas. Sim. Porque nessa área nossa imobiliária aí, todo tanto de dinheiro é pouco. Todo tanto é pouco. Por mais que a gente tenha condição financeira, mas todo tanto de investimento, financeiramente falando, é pouco nessa área. Porque a gente trabalha comprando e vendendo casas. Então, assim, cada casa tem seu valor. E tem um tempo, né? de venda também. E isso, tem todo um processo. Então, voltando lá... Aliás, quando eu voltei da Irlanda, a gente comprou esse caminhão e eu comprei outro mototáxi na época. E eu precisava investir o dinheiro que sobrou. E como ter uma orientação? É buscar a Deus. Em oração, né? Eu passei a orar a Deus para Deus abrir uma porta para mim fazer um investimento aqui no Brasil. O capital era pouco, mas eu precisava acertar. E eu lembro que eu orando a Deus, fiz uma campanha. E nessa campanha apareceu um passageiro para mim no mototáxi. Eu voltei a rodar no mototáxi. E ele ofereceu uma moto, Samuel. A moto dele tinha furado o pneu. Parece que o pneu tinha que ser trocado. E eu fiz uma corrida para ele, para levar esse pneu na borracharia ali próximo à rodoviária. E ele falou assim, eu tô com essa moto para vender, você podia me ajudar a vender. Eu tinha um celular na época, Ericsson, um quadradinho, né, um dos primeiros, né? E eu agendei esse contato dele, ele tinha um celular também. E eu pedindo a Deus uma visão, da onde que eu ia investir. E eu lembro que eu fui fazer uma corrida ali no setor de Santana, na Rua 2. Eu lembro da rua porque eu comprei uma casa lá recentemente. E eu achei um comprador da moto. E eu consegui fazer uma venda que me trouxe um retorno, Samuel, de 1 mês rodando de mototáxi. E eu fiquei muito alegre, senti a presença de Deus nesse dia, Deus me mostrando o caminho. Era para trabalhar com moto. E aí eu comecei a estudar o assunto, como eu ia fazer para comprar a moto. E eu comecei a participar do leilão, Master House, em Goiânia. Ontem eu estava até tentando dar um lance lá, num carrinho lá. Até o Madison deu um lance lá, comprou um carro ontem. Oh. Eu não consegui gastar, não. Mas eu tentei. E eu passei a buscar motos no leilão e vender no mototáxi. Foi quando eu comecei a construção na rua ali do Fórum, que nasceu, né, a Joel Motos. Então a gente trabalhou no mototáxi. Depois eu abri a Joel Motos. Samuel faz parte dessa história, né? E pra quem não sabe, no primeiro episódio eu falei, né? Tinha 2 pessoas, né? No caso, que tinha me ajudado muito, que eu ia trazer aqui, né? Era o Joel. Foi o pastor Vilmar
e o Joel. Foi essas duas pessoas que mais me ajudou, as duas pessoas que Deus levantou. E algo que eu falei no dia que o pastor Vilmar veio aqui, que eu vou falar novamente, que quando Deus quer usar uma pessoa, né, muitas das vezes para abençoar a gente, sempre vai aparecer alguém, né, para falar uma conversa fiada ou falar mal dessa pessoa. Mas como eu estava em Deus, né, no caso, eu lembro até hoje, que eu discordei e defendi mesmo sem conhecer como eu te conheço hoje, que é 15 anos, né, mais ou menos, que a gente conviveu junto. Hoje eu conheço o Joel muito, conheço a boa parte da história dele. E por isso que é importante a gente nunca escutar boatos, mas sempre conhecer a pessoa, a integridade dela e ver também o que ela construiu, né? Porque o Joel começou do zero e Deus foi abençoando e chegou numa proporção muito, muito abençoada. Mas uma das características dele, que eu posso falar, é que ele sempre fez de tudo para ajudar todos que estão ao redor dele. Quando eu precisei dele, no caso, ele abriu as portas de emprego para mim, através do pastor Vilmar, e ele mesmo chegou a falar isso para mim no dia lá, falou, você está aqui por causa do pastor Vilmar. Ele me viu uma visão, não sei, eu não vi, eu te dou oportunidade. E me deu essa, né, oportunidade, que foi aonde eu comecei a crescer financeiramente também. Uma atitude sua também que eu achei muito bonita, que ficou marcado, foi que eu pensei, né, em começar a construir. Aí eu cheguei nele, que ele dava essa liberdade pra gente conversar com ele, né, a respeito disso, e falei pra ele, né, que eu tinha intenção de construir. E ele falou pra mim, ótimo, eu tô precisando mandar um embora, vou mandar você, porque você já tem um projeto. Era o antes, porque você é casado, você casou agora, mas agora vai ser você. Ou seja, mesmo eu a ponto de pedir conta, ele preferiu ter que me mandar embora, pagar todos os direitos, pagar a multa, pagar tudo, para me dar essa força, no caso, na construção. Porque eu ia, né, no caso, né, até pedir conta no dia. Mas ainda assim ele falou, ótimo, bom que eu tô precisando mandar alguém embora, vou mandar você. Ou seja, mesmo eu querendo sair, ele fez questão, né, de mandar eu embora para fazer os acordos, os treinos, tudo certinho. Não cobrou multa, não foi acordo. Não foi acordo. Tudo isso para me dar um up, né, para me ajudar no começo, me vendeu lote, fez outras negociações aí, tudo mais. Não soube administrar na época, mas serviu de aprendizado, né, como tudo na vida. Isso mesmo, Samuel. Você faz parte dessa história. E interessante que antes de eu abrir a Joel Motos, a gente trabalhou ali 5 anos, né, vendendo moto. Foi quando eu fiz um propósito com Deus. Eu tinha voltado da Irlanda e assim, eu queria crescer. Eu queria prosperar. Eu queria cuidar melhor da minha família, ajudar as pessoas. Foi quando eu fiz um propósito com Deus. Eu pedi a Deus que me capacitasse, que me desse mais visão na área de empreender, para que eu pudesse prosperar, para mim poder ajudar vidas. Interessante que na passagem de Jesus aqui, o que ele mais fazia era servir, Iago. Jesus, o que ele mais fazia era servir. Esse é o sentido da vida. É servir o próximo. A bênção não fica só com a gente, né? E quando eu fiz esse propósito com Deus, um propósito para mim lutar e ser fiel com Deus, que eu queria conquistar, mas envolvia pessoas nesse propósito, que era para ajudar a minha família, meus amigos, para poder as pessoas ter uma condição de vida melhor. E Deus agrada disso, porque como pai, Ele quer o melhor para todos nós. E assim, quando Deus te entrega um dom, é para ser usado. E Deus ali tinha entregado esse dom que era da venda. Eu já vendi muitas mercadorias em umas, mas muitas mesmo. Foram mais de 20 anos trabalhando nessa área. E assim, Deus me deu esse dom para que fosse usado para alcançar outras vidas. Então, assim,
Eu acredito hoje, aqui na cidade de Umas, que 50% dos corretores, construtores, empreendedores já trabalhou comigo. Servente a gente somou para virar pedreiro. Pedreiro a gente contribuiu para virar mestre de obra. Mestre de obra a gente fez virar empreendedor, construtor. E a gente incentivou muitos profissionais a estar no mercado. Então, assim, é uma porta que Deus abriu condicionado para que viesse subestabelecer, para atingir muitas vidas. E o interessante é que se o ser humano não é grato, não tem gratidão com você, Deus tem. Se o ser humano falhar com você, Deus não falha. Deus é fiel. E a semente, quando você lança, vai vir a colheita. Não tem condições de você plantar arroz e colher feijão. Se você plantar arroz, vai nascer arroz. Então, quando você tem sua vida fundamentada na fé em Deus, crendo que Ele é o provedor, que tudo pertence a Ele, estamos aqui nessa terra de passagem, simplesmente administrando algo que Deus confiou em nos entregar, que seja um dom, que seja bens financeiros. Quando você entende isso, Deus faz acontecer na sua vida. Porque estamos aqui de passagem. Estamos aqui nessa terra administrando algo que Deus confiou em nos entregar. Aqui ninguém é melhor do que ninguém. Não importa a sua fé, não importa o seu curso superior, não importa o dinheiro que você tem, você não é melhor que ninguém. E Deus tem um propósito na sua vida, como tem na minha, como tem na nossa, de usar cada um de nós para deixar a vida das pessoas mais leve, menos sofrido. Esse é o propósito maior. Verdade, verdade. E graças a Deus você tem isso. Ajudou muita gente, eu sou testemunha, né? E teve seus altos e baixos também, né? Como qualquer ser humano, né? No caso, até eu chegar aqui, né? E você sempre fez parte da minha história. Porque até quando eu voltei, no caso, você abriu as portas. Então isso. Aí é admirável também. Eu acho que a gente foca muito nas vitórias, né? Mas teve muitas derrotas nessa trajetória. Teve dias assim na minha vida assim que eu tinha mais de 80 cheques devolvidos sem fundo para dar baixa no banco. Passei muito momento difícil. Muita luta. A minha esposa, Adriele, foi guerreira. Me ajudou demais. A mulher sábia edifica o lar, né? A Bíblia fala, mas a tola destrói. Então, assim, a minha esposa somou demais, Samuel, Iago, na minha história. E, assim, quero louvar a Deus pela vida da Adriele. E não foi fácil. Prosperar na vida financeira não é fácil. Porque o inimigo faz de tudo para te parar. Principalmente quando você tem propósito com Deus. Mas Deus é maior. Quando você busca a servir e ser fiel com Deus, a melhorar dia após dia. Porque a gente nasce sem saber de nada nessa vida. E vamos morrer sem ter aprendido tudo. Vamos morrer sem ter aprendido tudo. Então a gente está, dia após dia, renunciando à carne e lutando
contra a velha natureza que está aqui dentro. Tem um velho Joel aqui, tem um velho Samuel aí, um velho Iago, que luta para voltar. E a gente tem que estar buscando a Deus. Porque só na presença de Deus para a gente conseguir vencer as batalhas. Adriele também, eu tenho que agradecer muito a ela também. Ela já me ajudou demais lá, né? Que você. A gente ficava nervoso, ela segurava a bronca. E outra coisa também que eu admiro na Adriele, que você falou aí, que você pode até contar pra nós, que não foi fácil pra ela, isso você já falou já, foi quando você desfez de tudo, né? Ficou só com a moto pra fazer um investimento. Isso. E ela segurou a barra do seu lado. Bem lembrado. Bem lembrado. Bom que você faz parte da história. Você vai me lembrando aí. Foi o seguinte, quando a gente noivou para casar, eu tinha abrido a loja de moto, mas eu queria investir na área da construção. Nossa, bem lembrado. Tem uma pessoa aqui que eu devo muito. E assim, foi antes de abrir a loja de moto. E eu já comecei a construir casa. E eu lembro que eu entrei na Malp Madeiras, lá no Hélito, né? Devo muito para ele. E a gente usava o colete do mototáxi, né? E eu entrei dentro da loja dele, com 2 capacetes no braço, e falei assim: Wellington, eu preciso falar com você. Você tem um tempinho? Tem, senta aqui. E ele me recebeu. Eu falei assim: antes disso, Samuel, o Jaime, corretor aqui da praça, tinha me oferecido 4 lotes. Aí ele ficava insistindo comigo. Ia lá no mototáxi: não, moço, vou te dar 6 meses de prazo nesses lotes. Me compra os lotes. O que eu vou fazer com lote? Moço, você vai ganhar dinheiro, vamos lá. Aí ele insistiu muito. Aí um dia eu entrei no carro com ele, deixei minha moto para não perder a vez no ponto. E eu fui lá ver esses lotes, lá no setor Santa Bárbara. Não tinha quase nenhuma casa lá. Isso aí estamos falando. Isso foi em 2005. 20 anos atrás. 2005. E aí ele me mostrou assim, ó, os lotes, o mato tava alto, assim, a gente entrou aqui, os 4 lotes, tudo junto, ó. Você vai construir aqui, você vai economizar muro aqui, ó. Eu falei: moço, mas o que eu vou fazer com esses lotes? Ele falou assim: você faz casa aqui. E eu entrei nos lotes assim, e eu senti paz naquele lugar. Eu falei assim: tem algo ali, tem algo de Deus aqui. Porque Deus te dá sensibilidade. Deus te dá visão. E eu senti paz naqueles lotes. E eu fiquei sem entender e voltei. Aí no caminho eu falei: se você me der 1 ano de prazo, eu vou te comprar esse lote. Só que eu preciso da escritura. Ele falou assim: não, eu te conheço. Eu te escrituro na hora. Eu vou te dar 8 meses. Aí eu falei assim: não, ele vai dar 1 ano. Ele ofereceu 6, chegou em 8, né? Eu falei: vai dar 1 ano. Eu falei: não, pensa lá e me dá a resposta. Se você me der 1 ano de prazo, eu compro esse lote. E aí passou mais ou menos 1 semana, ele foi lá e fechou a venda. Ele tinha um sócio, o Rodrigo, nesses lotes. E eles tiveram muita sorte na época, porque tinha um empresário em umas que quebrou financeiramente. Isso acontece. E eles iam entregar os lotes para esse empresário e me vendeu. E aí, bacana, eu comprei esses lotes. Falei: agora falta o dinheiro para mão de obra e o material, né? E aí, falei assim: eu vou lá na Malp. E eu sentei com o Hélito da Malp e falei assim: eu tô com um projeto, Hélito. Eu tô com 4 lotes e eu preciso de um material de construção para construir 4 casas. E eu vou escriturar esses lotes no seu nome como garantia. Você conhece meu pai? Meu pai tinha sido leiteiro dele. Ele fazia umas doações para aquele povo que estava ali na invasão ali, ó. O Hélito sempre abençoava muitas vidas. E meu pai fazia essas entregas, né, de leite lá. Cesta básica, cobertor.
E aí ele falou assim, não, eu vou te vender o material, mas não precisa de me escriturar, não. Deixa eu te falar um negócio, vai ser uma bênção na sua vida, você vai vender essas casas antes de ficar pronto. Foi como se fosse uma profecia na minha vida. Eu falei assim, mas aí meu pai avaliza, ele vem aqui assinar. Não, eu conheço seu pai, eu conheço o caráter do seu pai. Precisa não. Manda um abraço para ele, eu vou te vender o material tudo, que prazo você precisa? Eu falei assim, eu preciso de 6 meses de prazo. Direto. Você me dá? Ele falou assim, eu vou te dar. Eu vou te dar o prazo. E ele chamou o Francisco, que era um vendedor, falou, só pode liberar o que ele precisar aí. Eu falei assim, opa, agora falta o dinheiro da mão de obra, né? Agora falta o dinheiro da mão de obra. Aí eu saí vendendo. Eu vendi a metade do caminhão, né, pro meu irmão. Vendi a casa que eu tinha comprado, né? Quando eu cheguei da Irlanda. E vendi o carro de andar. Aí minha noiva, a Adriela, quase ficou doida, né? Mas o homem tá vendendo tudo. A gente tinha casado, tava noivo. O homem tá vendendo tudo. Mas Deus tinha dado a visão de fazer as casas. E Deus estava preparando tudo, né? Eu só precisava ter coragem e crer. Firme fundamento. A fé. A gente não vê, mais crer. E eu acreditei. Porque Deus estava cuidando. E aí eu vendi. E a gente ficou só na moto. E eu levantei essas casas. No prazo de 3 semanas, na altura da janela, vendi as 4 casas. Para ser financiada no banco. Foi quando eu comecei a aprender sobre financiamento habitacional na Caixa. E aí foi um sinal de Deus. Essa é a porta que eu abri. Na altura da janela, eu vendi as 4 casas. Aí eu terminei 4, comecei 6. Né? Terminei, recebi, comecei 6. Terminei 6, comecei 10. Terminei 10, comecei 14 lá no setor Saleiro. Pulei pro setor Eldorado. E eu cheguei a construir, na época, 40 casas por ano. Foi a minha média, assim, durante uns 10 anos. Eu vendia 60 casas, né? Eu não tinha vendedor nenhum. Eu vendia sozinho 60 casas por ano na época. Eram umas 40 que eu construía e mais umas 20. Era a casa dos demais construtores que tinha. Tinha poucos construtores, né, na época. E a gente construiu muita casa. Durante 15 anos. 5 anos atrás, eu dei baixa na construtora. Lá o escritório, a Joel Motos, trabalhei 5 anos. A gente fechou para mim priorizar a construção das casas. Priorizei para aumentar a demanda. Dei baixa na construtora. E há 5 anos nasceu Joel Empreendimentos em Umas. Então a gente trabalha hoje com compra e venda de imóveis. Fazendo uma pequena reforma, uma repaginação nos imóveis. E Deus tem nos abençoado. Deus tem nos capacitado. E estamos na Joel Empreendimentos. Mas foi uma trajetória, foi um caminho assim, que em tudo Deus esteve presente, nos dando graça, capacitação, força, coragem e muita fé. Senão nada era possível. Então, assim, a gente serve a Deus hoje com muita gratidão por tudo que Deus fez e tem feito por nós, né? Por isso, assim, é satisfação estar aqui hoje. Quando Samuel me convidou, eu falei para ele, a gente vai testemunhar ali, Samuel. Vamos contar a história, presenciar para a cidade de Umas. Como que foi? Por que a gente está aqui hoje? Chegamos aonde chegamos por um milagre da parte de Deus. Lógico,
Tem várias passagens na Bíblia que Jesus fez vários milagres. Um deles foi ressuscitar Lázaro. E quando Jesus chegou ali para operar aquele milagre, o milagre ele fez. Mas o que estava para o homem fazer, que era retirar a pedra, o homem teve que fazer. Então, assim, o que está para mim e para vocês fazer é correr atrás. É pagar o preço. Eu ia perguntar para você agora, porque a gente sabe... que eu ia perguntar para você agora. É porque a gente sabe que Deus, ele abençoa, né? Tem até um personagem da Bíblia que você gosta muito, que é Caleb, né? Que é um que você gosta muito. Deus, ele faz a parte dele, mas a gente tem que fazer a nossa. Qual foi a sua parte, assim, que você fez, assim, que você acha que Deus agradou muito? As atitudes que você tomou que deram certo, porque tem que ter posicionamento, tem que ter... como se diz, pulso firme. Que nem eu estava vendo no livro de Napoleão Hill, uma frase lá que ele fala assim, que ela oferece uma oportunidade, né, para umas pessoas da empresa dele. Aí tinha aqueles que já negaram de cara e tinham aqueles que falaram, não, vou conversar com a minha esposa primeiro. E tinha aqueles que aceitaram prontamente. Aqueles que aceitaram prontamente, ele contratou. Os que foram ver e voltaram, ele não quis mais. Qual a alegação que ele usou? Se você não tem autoridade de tomar uma decisão rápido, não é o tipo de pessoa que eu preciso. Você já teve que passar por isso, tomar decisão rápida. Você teve, né? Porque você já citou várias aqui já, que foi de ir para Irlanda, foi o do lote na hora que você melhorou lá. Mas o que te deu assim, que impulso que você teve que te deu a certeza de fazer a sua parte? Que confiança é essa? De onde que vem essa confiança toda, no caso? Porque Deus fez a parte dele. Você teve que fazer a sua. Agora eu quero saber da sua. Olha, você tem que sentir paz. Para você tomar uma decisão imediata, você tem que sentir paz naquele negócio. E assim, eu tenho certeza que eu não tinha conquistado nada que eu conquistei até hoje se não fosse a presença de Deus na minha vida. Porque quando você serve a Deus e precisa tomar uma decisão rápida, primeiro sinal, você sente paz. É espiritual. E essa paz é a presença de Deus que te dá. Eu lembro que há 3 anos e meio atrás, um grande amigo meu, ele esteve aqui, né? O Edivaldo da Cosmed. Teve. Um grande empresário. Inteligentíssimo ele. Outro que eu devo demais. Eu devo pro Hélio da Malpa confiança, né? Porque ele confiou em mim. E a confiança para mim é tudo. Eu falo sempre para minha equipe, a confiança é tudo. A confiança é a base, é o alicerce, é a estrutura. Perdeu a confiança, acabou. Se eu perder a confiança numa pessoa para mim... Então, assim, o Hélio da Malpa confiou em mim e devo demais. E 3 anos e meio atrás, 4 anos atrás aproximadamente, eu fiz uma compra aqui de uma chácara, né? Do Edivaldo da Cosmed. E tô citando o nome porque de gratidão mesmo. E ele, assim, me vendeu essa chácara, um valor significativo. E me vendeu uma casa, uma galeria, 2 carros. Ele me vendeu, assim, na época, muita coisa, que ele ia investir em outras áreas, né? E parcelou. Quando você tem crédito, você prospera, você cresce. Por isso que a confiança é tudo. E ele, assim, eu dei uma entrada para ele e ele confiou um valor significativo. E parcelou para mim em 3 anos. Então, assim, quando eu fui visitar a chácara, eu chamei o Anselmo. O Anselmo era o corretor. E o Edivaldo falou assim, não, eu vou lá pessoalmente para receber o Joel. Fiquei muito satisfeito.
E quando eu entrei na chácara, eu senti paz. Eu lembro que o Edivaldo falou assim, você quer ir lá? É 9 alqueiro e pouquinho, você quer ir lá para você andar, para você conhecer? Eu falei assim, não, não precisa. Em outras palavras, eu estou em paz. Deus já tinha... Eu senti paz. Então, nem sempre a gente consegue ter essa paz. Para ter decisão imediata. Nem sempre. Tem circunstância da nossa vida que você tem que compartilhar com sua esposa, você tem que apresentar a Deus em oração, mas tem negócio que é na hora. E nem sempre você está em total comunhão com Deus. Nossa vida espiritual tem altos e baixos. Não é toda semana que você está se consagrando, renunciando, buscando a Deus. Então, assim, vários momentos da minha vida que marcou, que Deus me presenteou, me dando decisão de fechar um negócio que foi diferenciado. Foi trazendo paz no meu coração. E aí eu fecho o negócio na hora. Eu fechei um com o Anselmo. Como se Deus estivesse ali. Eu fechei um negócio com o Anselmo antes de ontem. Eu acho que foi muito melhor para ele do que para mim. Mas eu fechei na hora uma compra de uma casa. É amigo meu, o Anselmo, faz parte da minha história também, né? Foi um dos melhores funcionários que eu tive na época, né? O Anselmo, ele ficava em pé na porta do meu escritório, né? Que era no mototáxi na época. E assim, não precisava nem falar direito com ele, né? Eu olhava pro Anselmo e já estava ali pronto para servir. E hoje é um empresário abençoado na família, na cidade de Umas, né? Que tem abençoado sua família. Então, assim, antes de ontem eu fechei uma negociação que eu senti paz. Então, tem negócio que você não sente. Então, assim, nem todo negócio é de Deus. Então, precisamos estar buscando a Deus. Conversar com ele, né? Eu já vi muito o Samuel, o pessoal vir... O Samuel fala, não, vou falar com Deus primeiro. Amém. Quando eu não sinto paz, a primeira coisa que eu falo é isso. Quando eu não sinto paz, né? Eles vêm me propor as coisas, eu não senti uma paz assim, não, vou falar com Deus primeiro. Porque não me comunicou nada a gente tem que partir disso, dali, não. né? Deus é o início, o meio, o fim. Aí eu vou, eu oro, apresento, né, pra Deus. Aí se eu sentir essa paz, eu vou e organizo. Se eu não sentir, eu falo, não senti, não. A gente recua. Mas isso aí, no caso, é que nem eu falei, né? Você foi um dos mentores, no caso. Então, aprendi muito isso aí, que veio dele também. O senhor falou aí dos aprendizados, né? Desde a sua infância. E eu creio que Deus estava ali já planejando hoje, né? Eu sempre creio que Deus já mostra tudo, né? A gente veio todo mundo aqui, o pastor Vilmar e o pessoal todo. E na história do senhor aqui, a gente vê que Deus já estava... Lá do início, Deus já estava trabalhando quem que ele queria que o senhor fosse hoje. Então, Deus já trabalhava ali. E sobre, assim, a sua família, a gente sabe que o senhor está sempre ali presente, suas filhas, tudo. Como que é a sua visão hoje, assim, com ela? O senhor sempre tenta levar essa parte empresarial, o senhor deixa aberto para elas... deixar Deus poder guiar, né? Que é o principal, que o senhor sempre fala, Deus guia. Como que o senhor direciona essa parte? A minha família, para mim, é tudo, né? Eu tenho 2 filhas abençoadas, a Nelisa e a Ana Júlia. E assim, a família, para mim, é tudo. E assim, eu tento ensinar, vou tentar, né? Vou continuar. Vou fazer de tudo para as minhas filhas virar empreendedoras, vendedoras. Mas é uma decisão que elas vão tomar no momento certo, oportuno, né? Tá estudando. Mas assim, com todo o conhecimento que eu tenho, como empreendedor, como empresário, como vendedor, financeiramente falando, um grande vendedor consegue conquistar muito além
do que qualquer curso superior. Mas minha vontade é elas se tornar empreendedoras. Mas eu vou respeitar, né? Elas já falam, né, de ser médico um dia, mas a médica também pode ter um hospital, Sim. pode ter uma clínica Várias. e empreender, trabalhar, né, como empresária, né? Na sociedade. Então, assim, a gente deixa em aberto, mas quem sabe, né, no futuro elas possam dar continuidade à minha empresa ou ter a empresa delas, né? Então, a gente treina os corretores. Na verdade, eu treino os meus corretores para ser sócio meu no futuro. Porque o verdadeiro líder, ele constrói líder. Né? A gente tem que somar, fazer parte, ensinar o caminho. Então, assim, o meu sonho é meus corretores se tornar sócio meu, empreendendo no futuro, né? Eu dou curso quase toda semana, em média de 1 hora e meia, ensinando tudo que eu aprendi em 20 anos. A gente tenta passar, estamos lutando para isso, para que outras pessoas venham ser abençoadas. Essa é a vontade de Deus. A gente muitas das vezes pensa, tem um sentimento egoísta, né? Pensa só na gente. Mas não. Na visão de Deus, é inclusão, é plural, não é no singular. Deus, ele quer alcançar a todos Ninguém e sozinho, abençoar. né? Ninguém conquista nada sozinho nessa vida, né? Então, a mensagem que a gente deixa é mais ou menos em cima disso. As pessoas que saíram de lá, por exemplo, tem vários, né? O Anselmo, eu, pastor Odair, o Matheus, né? Tudo saiu de lá também, né? Começou lá e cada um hoje tem o seu destino. Então, o que é bom da pessoa verdadeira é isso, né? Porque não é só palavras, né? Tem as provas. Na verdade, todo mundo pode duvidar do seu testemunho, da sua palavra. Pode. Mas duvidar do seu resultado, ninguém pode. Estamos falando aqui de 20 anos, de muito trabalho. Estamos falando aqui de 1.500 casas vendidas em Umas. 1.468 motos vendidas em Umas. Estamos falando aqui de mais de 500 lotes vendidos em Umas. Eu fiz loteamento em Umas, esquecemos dessa parte aí. Estamos falando aqui mais de 300 carros. Estamos falando aqui aproximadamente 5.000 mercadorias vendidas em Umas. Eu lembro assim que já teve assim, construtor assim que já chegou a discutir comigo. Joel, mas você está colocando concorrente demais na área. O mercado está ficando saturado em Umas. Eu falei, é porque não sabe do propósito, né? Agora sabe. Que eu tenho um propósito com Deus. Então, a gente tem essa história. E resultado, ninguém pode contra. Ninguém pode falar contrário. O resultado prova tudo. Né? Qual a pessoa, sua maior inspiração, pessoa que eu falo, que você contemplou, que você conviveu ou que você viu? Qual a pessoa assim que mais te inspirou? A pessoa assim que você fala, não, essa eu tiro o chapéu, aprendi muita coisa com essa pessoa e essa pessoa, de certa forma, me ajudou a chegar onde eu cheguei. Que nem, por exemplo, eu citei você, citei o pastor Vilmar. Pessoas assim do dia a dia mesmo, assim, que você, fora da família, fora assim da Bíblia, teve essa pessoa? Teve o pastor Adaías. Pastor Adaías é um dos mentores meu. Teve aqui também. É muito importante você ter mentoria. É muito importante.
Você ter pessoas do seu lado para te orientar, principalmente pessoas espirituais. Pastor Adaías, conhecê-lo aproximadamente aí 7, 8 anos. E eu lembro que eu não tinha nenhum ponto comercial em Umas, eu não tinha essa visão. Deus usou ele para falar comigo. Ele falou assim, olha, tá na hora de você mudar a sua visão, diversificar a sua renda. Por que você não começa a comprar lote nas avenidas e construir galpão para você alugar? E o primeiro galpão que eu construí lá do lado da rodoviária, lá, eu aluguei para ele. Então, assim, pastor Adaías é um dos mentores que eu tenho, que eu respeito demais. É amigo meu. E Deus usou ele. Então, assim, você tem que ter uma mentoria. Mentoria de pessoas que têm resultado. Mentorias de pessoas que têm fé, né? Que têm seu testemunho. Eu sempre falo para os corretores meus, acho que semana passada eu falava, vocês têm eu como mentor. Quando eu comecei na construção civil 20 anos atrás, eu não tinha ninguém. Como que eu fiz? Eu estudei. Eu estudo até hoje. Eu trabalho parcialmente de segunda a domingo. Tem 20 anos que eu pago o preço. Vocês acham que eu trabalho só aqui no escritório de segunda a sexta? Sábado retrasado eu abri o escritório para fechar uma venda. Eu abro no domingo, eu abro à noite para fechar uma venda. Que isso, Joel? Não precisa, precisa. Uma coisa é você chegar, outra coisa é você se manter. Você tem que ser humilde. Da humildade procede a honra. Seja humilde. Seja humilde. Da humildade procede a honra. Então eu estudo à noite um período, eu me preparo, eu trabalho há 20 anos, sem parar, sem cessar, para obter resultado. Para mim poder ensinar algo e crescer. É como uma espada de 2 gumes, né? Quando você ministra a palavra volta. Então tem um efeito duplo. E quando você estuda, para você aplicar uma mentoria, um curso, uma palavra, você está aprendendo. Então isso aí é muito importante. Você tem que ter mentor. E olha, mentor na nossa área são poucos. Na cidade de Umas. Temos uma carência muito grande, Samuel, Iago. Então, assim, tem algum corretor que começa a crescer e logo acha que dá conta sozinho. Ninguém dá conta sozinho de prosperar. Eu não consigo. Eu preciso de vocês. Eu preciso de pessoas. A gente depende um do outro, né? Para poder vencer. Um dos objetivos desse podcast aqui também é isso. O que você falou. É carência de mentores, né? E tudo mais. Um dos motivos é isso que nós bolou essa ideia, foi isso. Porque, por exemplo, você é um bom mentor, pastor Adaí, o Gerson Coutinho, pastor Vilmar, todos que vieram aqui hoje são bons mentores, só que é mais difícil, né, ter um acesso a pessoas assim, porque você trabalha muito, hoje em dia seu tempo é concorrido, né, você não consegue. Então, um dos objetivos aqui é isso, levar o aprendizado, né, para as pessoas, e com certeza elas estão aprendendo muito, né, através de você hoje, que é um dos motivos de ter isso aqui, para que as pessoas possam, né, abrir a mente e começar a pensar no que elas podem fazer, no que elas podem melhorar, né? Então, o que você falou é uma verdade que a gente está tentando resolver aqui na nossa cidade, né, na cidade de Umas. A gente está chegando ao fim e outra coisa, antes de terminar, qual foi, assim, a coisa mais difícil que você passou na sua vida e que aprendizado que ela trouxe? E, em seguida, qual foi a melhor coisa que aconteceu? A mais difícil da minha vida foi morar na Irlanda 1 ano, né? Eu chorava quase todo dia. Eu evitava chorar no telefone com a minha mãe,
para não preocupar a minha mãe, porque quando eu cheguei na Irlanda em 2001, as Torres Gêmeas, 7 de setembro, as Torres Gêmeas caiu. Aí minha mãe ficou doida aqui, vai explodir uma guerra mundial. E agora? E assim, eu lembro que eu nunca tinha ficado uma semana longe de casa, longe do meu pai, da minha mãe, da minha família, né, dos meus amigos, da igreja, né, eu já estava na igreja, graças a Deus. E ali ficar um ano foi muito difícil. Foi muito difícil. E assim, dava final de semana, a gente era 7 brasileiros, né? Na casa, lá bem no centro de Roscommon. E todos saía pra boate. Boate, país de primeiro mundo. Todo mundo saía, ia pro shopping. E eu ficava sozinho em casa. Eu alugava uns filmes, mas não entendia quase nada, né? Tudo em inglês, né? Aprendi o básico do básico para sobreviver naquele país. E eu lembro assim que era muito difícil para mim. E eu ficava lá sozinho, todo final de semana, à noite, né? Alguns eu trabalhava. E foi uma experiência muito difícil. Que eu aprendi, eu fui menino e voltei homem. A dor, o sofrimento te ensina muito. E ali eu aprendi a dar valor nas pessoas mais. Eu aprendi a ser mais humano. Porque não foi fácil ali. E foi Deus mesmo, naquele lugar, me dando graça para suportar ali. Não foi fácil. Né? E você perguntou... E a melhor coisa também que te aconteceu? Foi aceitar Jesus. Dia 2 de fevereiro de 2001. 24 anos. Foi aceitar Jesus. Foi instantâneo. 7 anos que eu estava viciado nas drogas. Jesus me libertou. Instantâneo. Foi benção. Ali, naquela data. 3 dias atrás foi dia. E a minha família começou a olhar diferente para mim. Foi muito forte. Foi aí que sua família também foi para a igreja? Né? Foi, eu consegui levar, né? Porque eles viram a mudança na minha vida. Foi muito forte. Benção, benção. Benção demais. A transformação que Deus faz não tem, é imensurável, né? É até difícil medir. A gente está chegando ao fim. A gente queria agradecer demais todo mundo que está acompanhando a gente, né? Pelas redes e vai continuar acompanhando nos cortes, e vai ouvir no Spotify. E agradecer novamente, Joel, pela oportunidade de estar aqui. Amém. A gente sempre fala que às vezes a gente pensa que a gente contar uma história não pode ter tamanho impacto, mas alguém que está começando e está no processo, ouvindo uma história de alguém que passou por tudo isso, né, é um gás a mais, né? A gente sabe que vai dar certo. Às vezes a pessoa pode estar aí lutando, querendo conquistar as coisas que já planeja, ver alguém que passou por aquilo, né, e conseguiu, a pessoa fala assim, não, é verdade, eu sei que... Vou conseguir também. Vou conseguir, eu sei que eu vou continuar aqui com Deus, agarrado aqui, porque Ele continuou e conseguiu, né? E pra gente concluir, queria que o senhor deixasse uma mensagem, pudesse falar até para aquela câmera. Uma mensagem, um conselho. Um conselho, aquilo que Amém. Deus colocar no seu coração para todo mundo, né? Pra gente... Amém. Quero agradecer aqui pela oportunidade, né? E a gente chora de alegria de tudo que a gente passou, né? E conseguiu superar. Porque não é fácil para ninguém. Eu sei que para você não é fácil. Porque tudo na vida tem um preço. Mas saiba que você é capaz. Se você buscar a Deus na sua vida, trabalhar
acima da média, ter muita opinião, coragem, ter uma mentoria, estudar o mercado, não importa a área que você está, você vai vencer. A vontade de Deus é que você vença. A vontade de Deus é que todos nós sejamos abençoados. Busca a presença de Deus na sua vida. Faça como eu fiz um dia. Experimentei de tudo, até experimentar Jesus. Eu lembro que eu falei assim, se esse negócio não for bom, eu vou ver de qual que é desse Jesus. E aí eu fui tocado e a minha vida mudou. Saiba que o Senhor tem propósito na sua vida. Acima de tudo, de salvação em Cristo Jesus. Temos pregado. Perfeito eu não sou. Estamos buscando a perfeição em Cristo Jesus. Renunciando. Aprendendo. Para a gente ser melhor como pai. Melhor como empreendedor na cidade de Inhumas. Como empresário, como vendedor. A busca é infinita. Mas, com a presença de Deus na vida, podemos todas as coisas. Buscar Deus na sua vida e que Deus te abençoe. E entenda que você é capaz. Tenha na sua mente isso. Eu sou capaz. Quando a sua mente fala, cientificamente é comprovado que manda um comando para o seu corpo. E todo o seu corpo sente que é capaz. E quando você soma com a fé e tem a presença de Deus na sua vida, tudo é possível nessa vida. Faça um propósito com Deus, que Ele vai te honrar e vai te usar. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. É isso. E obrigado a todos. Né? Sigam nossas redes sociais. Né? Lá no Instagram tem todas as redes. Né? O pessoal gosta muito de ouvir o Spotify. O pessoal estava ouvindo muitas os episódios pelo Spotify. O pessoal está dirigindo, vai ouvir o Joel daqui para quando vocês estiverem aí. Amém. Aproveita lá, deixa o comentário, comente. É isso. Obrigado a todos. Obrigado. Até a próxima. E semana que vem tem mais. Até mais. É isso aí.